Então, para ter as pessoas certas, eu primeiro tenho que ir contratá-las, de alguma forma. E antes de ir contratar, há várias coisas que eu devo saber. Ainda ontem falámos muito aqui no nosso Mastermind da questão das pessoas e da liderança e da importância de encontrarmos as pessoas certas. Então, pontos relevantes para eu ir à procura, antes de qualquer coisa, de eu ir à procura das pessoas certas. O primeiro tema é ter uma clarividência sobre a minha visão. Para onde é que eu quero levar a minha empresa? O que é a minha empresa? O que é que eu quero levar para o mercado? Visão e missão. Ponho aqui tudo um bocadinho no mesmo bolo. Porque é importante, dependendo da minha visão e da minha missão, eu fico com uma clareza muito maior sobre a pessoa que eu vou procurar. Se eu conseguir responder às perguntas da forma certa, muito mais facilmente eu vou encontrar as pessoas certas. Se eu disser, pá, não sei bem o que é que eu quero, provavelmente a pessoa que eu vou encontrar é exatamente isso, é tipo aleatório, pode correr bem, pode correr mal. Ainda ontem ali o José Peixoto dizia que uma empresa de recrutamento com mecanismos de inteligência artificial que já consegue ter acertar num recrutamento em 90 e tal % das situações. Mas porquê? Eu tenho que definir exatamente o que eu quero. Se eu definir assim uma coisa meia torta, provavelmente vou ter um candidato meio torto. Agora, se eu definir exatamente o que é que eu quero, com muita clareza, é muito mais fácil eu encontrar a pessoa certa. Porque quando eu for fazer o processo de avaliação, eu sei exatamente o que é que eu quero avaliar. E, portanto, para isso, a visão e a missão, ou seja, eu saber o que é que eu quero em termos futuros para a minha empresa, e os pontos de cultura. Os pontos de cultura é fulcral. Eu, quando faço qualquer processo de recrutamento, todo o meu processo de recrutamento é focado nos meus pontos de cultura. Eu quero avaliar se aquela pessoa tem exatamente as características que se alinham com aquilo que são as características da minha empresa e com aquilo que eu quero para a minha empresa. Porque se não está alinhada, esqueçam. O terceiro ponto foi um ponto que aqui até tivemos um convidado aqui online, no nosso clube de empresários há um mês, para aí, e que é um ponto que eu acho muito interessante e que nós muitas vezes não pensamos nele, que é, nós temos que construir a nossa empresa para que ela seja atrativa para os melhores talentos. Se nós pensarmos numa Google, numa Apple, numa Microsoft, toda a gente da área da tecnologia, toda a gente quer ir para lá. Porquê? Porque aquilo é... Obviamente que vocês, a maior parte de vocês, não terá a marca de uma Google, de uma Apple, de uma Microsoft. Mas dentro do vosso ramo de atividade e dentro da vossa área geográfica, vocês conseguem ser uma Google, uma Apple ou uma Microsoft. Agora, têm que se posicionar para isso. Nós, normalmente, enquanto marca, posicionamos-nos muito para o cliente. O que é que nós queremos? Vender mais, vender mais, vender mais. Então, qual é a minha preocupação? É comunicar para o meu cliente. Não chega. Nós temos que comunicar para o cliente, sim, mas também comunicar para os nossos potenciais colaboradores. Se vocês pensarem, por exemplo, numa Google, todos vocês já ouviram que os colaboradores da Google têm umas condições espetaculares, têm uns puffs, têm uns matraquinhos, uns não sei o quê, que o edifício é todo XPTO. É verdade.
Nós já estivemos em Dublin e é verdade. Porquê? Porque eles querem atrair pessoas com aquelas características, não é? Com pensamento diferente, com divertidos. Um dos pontos de cultura da Google é o divertimento e, portanto, tudo aquilo está alinhado. Mas eles preocupem-se em comunicar isto. Isto faz parte, não é? Por exemplo, outra coisa, os 10% que todos os colaboradores da Google têm para pensar em projetos próprios, que depois podem, inclusivamente, propor à própria organização e eles suportarem isso. Isto é comunicado cá para fora. Não é por acaso, que nós todos sabemos disso. Não é por acaso. Não é? Portanto, pensem qual é o esforço que vocês, enquanto organização, estão a fazer para passar para o mercado, não só que são uma entidade credível para que os clientes queiram trabalhar convosco, mas que também são uma entidade credível naquilo que são os vossos pontos de cultura, ou seja, pode ser divertimento, como é o da Google, ou pode não ser, não é? Pode ser outras coisas quaisquer, mas vocês têm que passar isto para o mercado para que as pessoas que se alinhem com estes pontos de cultura venham ter com vocês. Não é? Passar um bocadinho do pescador em vez do caçador. Eu posso andar sempre com o esforço de andar ao mercado a procurar quem é a pessoa certa. Mas é muito mais fácil ser atrativo, a pessoa vir até mim e eu só dizer, uau, esta é a pessoa certa. Mas foi ela que veio ter comigo. Portanto, isto é crucial. Ainda no outro dia, o Pedro Sousa, que também não está cá hoje, mas que é um elemento do nosso clube de empresários, partilhava que, acho que é o Intercontinental de Lisboa, portanto, na área da hotelaria, que é uma área, para quem acompanha, é uma área dificílima de recrutamento hoje em dia. Ninguém quer trabalhar na hotelaria. É muito difícil o recrutamento na hotelaria. Mas ele partilhava que o diretor de recursos humanos do Intercontinental de Lisboa que dizia que não põe um processo de recrutamento há anos. Não sei se é verdade ou se é mentira, não conheço o processo, mas pelo menos foi o que me passaram. Porquê? Porque tem uma capacidade de atração de talentos que quando ele precisa de alguém, vai à base de dados e tem lá as pessoas para aquele lugar. Não é ele que vai à procura, é as pessoas que vêm à procura dele. Isto facilita imenso. Portanto, preocupem-se neste terceiro ponto, que é tornar a vossa empresa numa empresa capaz de atrair talentos. Pensem o que é que, para além da vossa atenção no cliente, que faz parte, mas também no colaborador. Eu lembro-me que quando fui trabalhar para a PT, no processo de recrutamento, a certa altura, aquele que depois veio a ser meu chefe, ligou-me e disse à Mariana, olha, eu gostava muito que viesses almoçar com uma potencial colega tua. E eu fui almoçar com uma miúda da equipa, que me teve a explicar como é que não é. Portanto, aquilo foi um namoro. Foi um namoro. Portanto, mesmo depois, durante o processo de recrutamento, vocês não se esqueçam que é um namoro. Nós temos aquela coisa do não, eu tenho que avaliar e tenho que ver tudo e tenho que não sei o quê, mas não se esqueçam que não são vocês só que estão a escolher. Quem estiver do lado de lá, se for efetivamente um bom colaborador, também vos está a escolher a vocês. Também tem alternativas. E, portanto, é muito importante esta vossa preocupação com o lado de lá, não é só com o lado de cá. Às vezes é difícil, não é? Nós estamos ali tão embrenhados que esqueço-me destas coisas, mas é crucial que vocês tenham esta preocupação.